Olá, olá, queridos amigos do Decorando a Lei Seca. Muito bem-vindos a mais um vídeo de análise de questões do Exame Nacional da Magistratura. Nós aqui do Decorando a Lei Seca estamos nessa série de vídeos, trazendo para vocês as principais questões, as principais disciplinas do último Exame Nacional da Magistratura, o ENAM 2025-1, para que vocês consigam aí se situar na forma pela qual o examinador vem cobrando as principais disciplinas, a forma pela qual o examinador vem mesclando o estilo de questões, ora cobrando a letra seca da lei, ora cobrando jurisprudência, ora trazendo casos concretos, ora trazendo enunciados um pouco mais objetivos, ora mesclando um pouco de tudo isso, trazendo caso concreto que envolve letra seca da lei, que envolve jurisprudência, ou até mesmo como a questão que nós vamos trabalhar na aula de hoje, um enunciado direto, mas cujas respostas das afirmativas ora estão na letra do Código de Processo Civil, ora estão na jurisprudência. Então, nós temos que estar globalmente preparados, vamos dizer assim, para enfrentar o Exame Nacional da Magistratura. Só ler a letra seca da lei não basta, só ler a jurisprudência não basta, a gente precisa ter um equilíbrio nessas duas fontes de estudo para poder ser aprovado nesse exame. Mas não há nenhum mistério, é preciso fazer o dever de casa com estratégia. E a gente está aqui nessa caminhada ao lado de vocês, trazendo essas informações importantes para que, eventualmente, caso você não tenha sido aprovado nesse Exame Nacional da Magistratura, no próximo exame você venha mais bem preparado, mais bem direcionado para aquilo que realmente importa e que não perca tempo aí estudando temas, matérias ou ainda julgados, por exemplo, que não tenham boa chance de virem a ser cobrados. Certo, queridos? Vamos compartilhando a nossa tela aqui, sem maiores delongas, para a gente avaliar uma questão de processo civil na aula de hoje. Então, Exame Nacional da Magistratura, comentado pelo Decorando a Lei Seca, questão de hoje de processo civil, uma questão bem direta, pessoal, uma questão cujo enunciado aqui, ele não traz enrolação. Ao contrário de outras questões aqui que a gente tem visto no Exame Nacional da Magistratura, com casos concretos longos, com afirmativas longas, trazendo informações totalmente irrelevantes para deixar o candidato confuso e cansado. Essa questão, ao contrário, foi extremamente direta e objetiva, e a resposta está contemplada tanto na legislação quanto na jurisprudência, conforme nós veremos já na sequência, certo? Então vamos à leitura aqui da questão, depois passamos para trazer as respostas para vocês. Com relação às regras de conexão e de continência, as disposições acerca da modificação de competência, tendo como base a jurisprudência sobre o tema, avalie os itens a seguir. Primeiro item: o juízo que julgou a ação de divórcio possui competência para julgar a ação de partilha, sendo certo que há conexão substancial entre ambas as demandas. Item 2. Por se tratar de competência relativa, não pode o juízo declinar de competência de ofício, mesmo quando se tratar de ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Item 3. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. E aí a questão quer saber se está correto o que se afirma em quais desses itens, 1, 2 e 3. Tá bem? Então vamos às respostas de cada um desses itens para a gente chegar depois no gabarito final. Quanto ao primeiro item, o juízo que julgou a ação de divórcio possui competência para julgar a ação de partilha, sendo certo que há conexão substancial entre ambas as demandas. Aqui, de fato, pessoal, a resposta está contemplada em jurisprudência do STJ, no conflito de competência, por exemplo, 160.329 de Minas Gerais. Aqui a gente trouxe um extrato aqui da ementa em que o STJ concluiu da seguinte forma: há entre as duas demandas, a ação de divórcio e a ação de partilha posterior, uma relação de conexão substancial, a qual inevitavelmente gera a prevenção do juízo que julgou a ação de divórcio. Só isso já respondia aí a nossa afirmativa número 1 como correta. Então, o item 1 está correto. E aqui a gente complementa a leitura da ementa do julgado com a seguinte conclusão do STJ: a prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta,
por constituir uma competência funcional. Então, a competência aqui é absoluta, certo? Não pode ser relativizada como regra. Então, o juiz que julgou a ação de divórcio é prevento e, portanto, competente para julgar a ação de partilha. Afirmativa número 1 está correta conforme a jurisprudência do STJ. Agora, vejam, a questão traz uma informação de que a gente precisaria responder esses itens com base na jurisprudência. Só que o item 2 e o item 3 têm resposta na literalidade do Código de Processo Civil. Só uma das 3 afirmativas tem resposta na jurisprudência, as outras 2 têm resposta diretas no próprio CPC. Então, esse também, embora tenha sido um enunciado objetivo e não um enunciado cansativo como vários outros, é um enunciado que pode, de repente, levar ou induzir o candidato a achar que as afirmativas 2 e 3 tinham algo por detrás, além do que realmente teria. Porque quando o examinador coloca no enunciado da questão que a gente tem que analisar os itens à luz da jurisprudência, a gente começa a achar que aquilo que diz o Código de Processo Civil, por exemplo, não é a conclusão literal que chegou o STJ, por exemplo. Mas não foi o caso aqui dessa questão. Aqui, embora o examinador tenha dado a entender que a resposta estaria na jurisprudência, nós temos 2 respostas diretas na letra da lei, certo? Então, vamos lá. Vamos à leitura. Por se tratar de competência relativa, não poderá o juízo declinar de competência de ofício, mesmo quando se tratar de ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A resposta, pessoal, está no artigo 63, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. E aí é que eu trago mais uma informação para concluir o raciocínio desse item. Ainda que que trate de matéria de competência relativa, o juiz pode declinar de ofício no caso de juízo aleatório, certo? Então, essa afirmativa está equivocada, porque poderá sim o juiz declinar de ofício a sua competência no caso de ajuizamento de ação em juízo aleatório, certo? Então a afirmativa está errada. E a afirmativa 3, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Isso aqui é a literalidade do artigo 55, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Então, vejam só, o enunciado lá em cima da questão diz que as afirmativas têm que ser analisadas à luz da jurisprudência. Mas nós temos 2 das 3 afirmativas com resposta na letra seca da lei, certo? Então, nós temos aqui a afirmativa 1 correta, a afirmativa 2 incorreta e a afirmativa 3 correta. É correto que se afirma em letra C, apenas 1 e 3. Esse era o gabarito oficial dessa questão de processo civil. Certo, queridos? Por hoje era isso. Já temos mais uma questão de processo civil comentada e nós aguardamos vocês nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos.